Então vamos nessa com a Série B 2024. Um grande abraço para você que tá aqui na Gol. Tá encerrada mais uma rodada, a 25ª rodada, a 6ª do retorno. Você vai deixando o seu like, se inscreva no nosso canal e vem com a gente, hein? Vamos buscar aí 150 likes para esse vídeo no apanhado geral dessa que foi a 25ª rodada, com jogos na quarta, na quinta-feira, no sábado, no domingo, fechando finalmente na segunda-feira. Lá na quarta, o Vila Nova venceu o CRB por 1-0, o Tigre tem a melhor campanha como mandante de toda a Série B, a melhor campanha jogando dentro dos seus domínios de todo o campeonato, 1-0 no CRB, vitória que serviu para garantir a equipe dentro do G4 pela quarta rodada seguida, o Vila sempre ocupando ali a quarta colocação, pelo menos por enquanto, mas, bom destacar, o Vila estava bem atrás em relação à disputa de título, agora está coladinho ali, só 2 pontos atrás do líder Novo Horizontino. O Amazonas venceu o Paysandu por 1-0 na Curuzu, o Amazonas 5 jogos sem derrota e o Paysandu tá 9 jogos sem vencer, vai se aproximando ali de zona do rebaixamento, momento ruim do Papão no campeonato. No Novelli Júnior, o Ituano venceu o Mirassol por 3-2 e virou o líder do retorno. Impressionante o Ituano, nesses 6 jogos de segunda parte de campeonato, ele tem 4 vitórias e 2 derrotas, com 12 pontos, ele é o melhor time do campeonato, ao lado de outras equipes, né, do Avaí. Já, inclusive, a gente vai mostrar a tabela do segundo turno também. A gente vai mostrar a classificação geral e depois a tabela do segundo turno, como é que tá isso nas últimas rodadas, pra gente ver o desempenho de todas as equipes. Na Arena Joinville, já no sábado, o Santos venceu o Brusque por 1-0, quebrou a sequência aí de 4 jogos sem derrota, chegou a assumir a liderança provisória do campeonato, mas acabou sendo ultrapassado pelo Novo Horizontino com o seu empate, né? Na ressacada, o Sport meteu 2-0 no Avaí, segunda vitória seguida, encostando na galera do G4, lembrando que o Sport tem 2 jogos a menos e um deles ele mata nessa quarta-feira, vai enfrentar o CRB, jogo adiado lá do primeiro turno ainda. No domingo, no Castelão, o Ceará meteu 2-1 no Operário. O Ceará tem 10 pontos dos últimos 12, em um momento bem positivo do Vozão. O América Mineiro meteu 3-0 no Guarani, tem a terceira melhor campanha dentro de casa, né, só atrás do Vila Nova e do Mirassol, 3-0 no Bugre. O América voltando a vencer, o América que nos últimos 9 jogos só tinha uma vitória, conseguindo vencer agora, quem sabe, para embalar, para voltar a disputar legal aí, G4 e tal. No Couto Pereira, Curitiba e Novo Horizontino empataram por 2-2, baita de um jogo no domingo para fechar o domingo de Série B. Novo Horizontino buscou um empate na reta final num gol contra, né, da defensiva do Coxa. Esse empate garantiu o Novo Horizontino a liderança. Nessa segunda-feira, fechando a rodada, Botafogo 1-0 no Goiás. Botafogo 4 jogos sem derrota no campeonato, vai tentando subir, se afastar da zona do rebaixamento. E a Chapecoense, que tá lá dentro da zona, venceu no Moisés Lucarelli a Ponte Preta por 2-0. A Ponte Preta é uma das 3 equipes que ainda não conseguiu vencer no segundo turno, vai caindo o seu rendimento e a Chape vence pela primeira vez dentro da segunda parte de campeonato, consegue 3 pontos importantes para tentar se aproximar de fuga do rebaixamento. Tem a mesma pontuação do Ituano, que nesse momento está fora da zona, então essa vitória foi bem importante para a Chape. Fora de casa, aliás, a Chapecoense tem uma campanha melhor fora de casa do que dentro de casa, 2-0 em cima da equipe da Ponte Preta, fechando a rodada de número 25 nessa segunda-feira, 2 jogos, portanto. Então vamos nessa, para a classificação da Série B 2024 com a 25ª rodada encerrada, a 6ª do retorno. Liderança do Novo Horizontino, 44 pontos. O Novo Horizontino aqui representado pelo Tigre do Vale, o Tigre bolado do Novo Horizontino, que é o líder com 44 pontos. O Novo Horizontino, um dado importante, nos últimos 15 jogos de Série B, ele só perdeu uma vez. Em 15 jogos, só uma derrota. Impressionante essa arrancada do Novo Horizontino, que estava lá no meio da tabela, né, ali no metade do primeiro turno e tal, de repente arrancou para partir para a liderança e vai se mantendo nessa liderança já 3 rodadas seguidas. Segundo colocado, o Santos tem 43, conseguiu vencer na rodada, quebrou uma sequência de 4 jogos sem vitória e conseguiu reduzir a vantagem do Novo Horizontino, que antes era de 3 pontos, agora 1 só. Terceiro lugar, o Mirassol, 42, perdeu para o Ituano, perdeu também a chance de assumir a liderança. Se tivesse vencido o time de Itu, era o líder do campeonato com 45, mas perdeu, tá com 42, pelo menos não perdeu sua terceira posição. Quarto lugar, o Vila Nova, também 42, vai se mantendo no G4, só que agora cada vez mais perto da liderança, 2 pontos atrás só do Novo Horizontino, e esse quarteto aí, Novo Horizontino, Santos, Mirassol e Vila Nova, vem se mantendo no G4 já há
4 rodadas em sequência, né? Fechando aí a 4ª rodada seguida com esses 4 no grupo dos 4 melhores do campeonato. Fora do G4, o Ceará tem 39, fez 10 pontos dos últimos 12. O Ceará bem, 3 vitórias e um empate nas últimas 4 rodadas, um momento de crescimento também com 39 pontos, 3 pontos atrás apenas do Vila. Sexto, o Sport tem 38, 2 vitórias seguidas. Bom lembrar sempre, né? O Sport tem 2 jogos a menos do que a turma. Todo mundo tem 25, o Sport tem 23. Quase todo mundo, né? Tem 25. E o Sport tem 23, 2 jogos a menos. Um desses jogos a menos ele mata na quarta-feira, vai enfrentar o CRB no estádio Rei Pelé. Em caso de vitória, chega a 41 e aí vai ficar legal essa disputa por G4 nas próximas semanas. Sétimo lugar, o América Mineiro tem 38. Tava com poucas vitórias, né, no recorte mais recente do campeonato, volta a vencer, mete um 3-0 no Guarani, que vinha de uma trajetória ascendente, consegue voltar a subir, tá com 38 no 7º lugar. Oitavo, o Avaí tem 37, o Avaí vinha numa boa sequência, acabou perdendo em casa pro Sport, tinha perdido também em casa pro Curitiba recentemente, mas é uma das boas campanhas do segundo turno, ainda segue numa ascensão, tem 37 pontos, o Avaí que chegou a ficar 9 jogos sem vencer, da virada do primeiro turno pro segundo, e agora parece que vai voltar para o seu caminho de briga por G4 mesmo, tem 37. Nono, o Amazonas tem 35, 5 jogos sem derrota, vai crescendo na hora boa aí do campeonato, na hora de definir as coisas, aí faltando 13 rodadas para o fim do campeonato, o Amazonas parece ter chances aí de acesso ainda, 7 pontos atrás do 4º colocado. 10º lugar, o Curitiba tem 34, não conseguiu voltar a vencer, mas pelo menos empatou na rodada, tá com 34 pontos. 11º colocado, o Goiás, tem 33. Também 33, o Operário. Operário que não faz uma boa campanha no retorno por enquanto, vai caindo aí pelas tabelas, mas pelo menos bem longe de zona do rebaixamento ou qualquer coisa do tipo. 13º lugar, o Botafogo de Ribeirão Preto, fez 8 pontos nos últimos 12, tem 2 empates e 2 vitórias nas últimas 4 rodadas, vai se afastando um pouquinho lá de baixo. 14º lugar, a Ponte Preta, uma das piores campanhas do retorno, tem 29 pontos. 15º, 6 jogos sem vencer, né? O Paysandu, 27 pontos, agora 9 jogos sem vitória, vai se aproximando a cada rodada mais da zona do rebaixamento, agora só está 2 pontos à frente. 16º lugar, o Ituano, tem 25 pontos, 4 vitórias nos últimos 6 jogos dentro do retorno, né? É a melhor campanha do retorno. O Ituano é o líder da segunda metade do campeonato e pela primeira vez saiu da zona do rebaixamento porque tem uma vitória a mais do que o CRB, 7-6. A Chape também chegou a 25 pontos, mas tem 2 vitórias a menos que o Ituano, uma a menos que o CRB, é nova 18ª colocada. 19º lugar, o Brusque com 23, 20º o Guarani com 21. O Guarani tem um jogo a menos, né, do que a turma, não tem 25, tem 24, tem um jogo adiado contra o Botafogo de Ribeirão Preto. O CRB também tem um jogo a menos, que é exatamente o jogo com o Sport que a gente falou agora há pouco. Esse jogo vai ser na próxima quarta-feira. Vamos dar uma olhada na classificação do segundo turno. Então foram 6 rodadas até aqui. A gente tem na liderança o Ituano com 12 pontos e tem 2 no saldo, um saldo a mais do que o Vila Nova, que também tem 12 pontos. Terceiro, Avaí também com 12, diferença entre Vila e Avaí nos gols pró. E é exatamente a mesma campanha, né, desses 3 primeiros, Ituano, Vila e Avaí. 4 vitórias em 6 jogos, 4 vitórias e 2 derrotas. Aí com 11 pontos em quarto aparece o Amazonas. Quinto, o Novo Horizontino também 11. Sexto, o Curitiba tá com 11. Com 10 pontos, o Guarani, o Mirassol, o Ceará. 9 pontos para Sport e Santos, vai mal, o Santos aí no retorno com 9 pontos apenas. 8 pontos para América Mineiro, Goiás, Botafogo de Ribeirão Preto. 15º a Chape com 6, 16º o Operário tem 4, também 4 o Brusque. E os 3 piores, Ponte Preta, Paysandu e CRB. Ponte e Paysandu com 3 pontos, CRB com 1 só. São os únicos 3 times que ainda não venceram dentro do retorno do Campeonato Brasileiro. Em 6 rodadas, nem Ponte, nem Paysandu e nem CRB conseguiram ganhar algum jogo no Campeonato Brasileiro da segunda divisão. Vamos aos principais artilheiros, então, da Série B. Caio Dantas, do Guarani, tem 9 gols, é o principal goleador, com 8 gols. Anselmo Ramon, do CRB, também tem 8 gols. O De La Torre, do Mirassol. E, para fechar a lista, finalmente, Eric Pulga, do Ceará. Esse foi o resumo da Série B do Campeonato Brasileiro, encerrada a 25ª rodada, a 6ª do retorno. Gosta desse tipo de vídeo? Vai deixando o seu like por aqui. E aqui na Gol vamos acompanhar toda a marcha da segunda divisão até o mês de novembro. Um grande abraço, turma!